Quanto mais livros eu leio, mais eu percebo como sou ignorante. Ignorante é aquela pessoa que ignora. E eu ignoro tantos livros, tanto conhecimento que já foi escrito ao longo de todos os séculos e de toda a história da literatura, que eu dou-me de conta que realmente sou muito ignorante. E o que é que eu posso fazer em relação a isso? Ler, obviamente. Mas porquê é que haveremos de nos dar ao trabalho de ler e de obter conhecimento? Bem, eu só tenho apenas uma vida para viver, e mesmo que essa história da reencarnação seja verdadeira e todos nós tenhamos a oportunidade de voltar a viver outras vidas, quando reencarnamos, supostamente, não nos lembramos das nossas vidas passadas. Ou seja, vamos ter que aprender tudo de novo, vamos ter que aprender a ler, vamos ter que aprender a escrever, a caminhar, a vestir-nos, a saber a geografia mundial, a história do mundo, a saber como fazer contas de matemática. Ou seja, vamos ter no fundo que aprender tudo de novo. Mas como segundo esta teoria não há memória na mesma de vidas passadas, no fundo vai dar tudo ao mesmo. No final da nossa vida apenas nos vai restar a memória de uma única vida. E eu pergunto-me porquê é que eu haveria de me contentar em viver apenas uma vida, se na minha cabeça eu posso viver tantas outras vidas, viver em tantos outros lugares, passar por tantas outras experiências através dos livros. Eu posso até viajar no tempo sem sair do lugar. No fundo, a nossa vida passa-se dentro da nossa própria cabeça. Por que não então enriquecer a minha vida ao máximo? Se eu tenho acesso a tudo isso através dos livros, por que não viver mais do que a minha própria vida? E porquê ler os clássicos e não lermos apenas os novos autores da atualidade e os novos lançamentos e os novos livros? Temos de ter em conta que tudo o que é escrito hoje em dia bebe da fonte dos clássicos em relação aos seus recursos literários, aos seus temas. Tudo é uma repetição, no fundo, de tudo o que já foi escrito para trás, ou pelo menos da maioria. É escrito de uma forma diferente, com novos personagens, novas roupagens, mas toda essa escrita vai beber da fonte dos clássicos. Esses clássicos são aqueles que resistem no tempo e que servem de modelo a novos autores e a novas obras. Por isso, por que não ler os clássicos? Mas os clássicos são chatos, têm uma linguagem muito difícil. Não é verdade, há muitos clássicos com leitura fácil e que ao mesmo tempo vão nos enriquecer em termos de conhecimento da época em que foram escritos e do local onde se contextualizam essas histórias. É uma mais-valia podermos aprender sobre a cultura dos diversos países e de diversos tempos e locais de uma forma muito mais cativante. Já pensaram na quantidade de clássicos que temos em toda a história da literatura mundial? São milhares de livros, nunca conseguiremos ler nem sequer uma pequena parte de toda essa cultura. Por isso é importante selecionar obras que foram mais importantes e que tiveram mais impacto, porque na nossa vida vamos ter tempo para ler muito pouco. Se não vejamos, se nós lermos, por exemplo, um clássico por mês, ao fim de 10 anos teremos lido 120 livros e ao fim de 30, cerca de 360. Se formos um bocadinho mais otimistas e conseguirmos ler, por exemplo, 3 livros por mês, ao fim de 30 anos conseguiremos ler 1080 livros, o que é muito pouco. A pensar nisso, eu peguei num livro que foi escrito como um catálogo de livros importantes da história, que é este livro aqui, que são os 1001 livros que se devem ler antes de morrer. Nesta edição em inglês, mas há também a edição em português. Destes 1001 livros eu fiz uma seleção de livros que já ouvi falar e de autores que quero conhecer. E fiz uma seleção para já de 76 livros e irei publicar essa lista em breve no meu blog, depois eu deixarei o link aqui em baixo para esse artigo. E para começar, eu decidi escolher um clássico por mês. Não quer dizer que eu vá ler apenas esse clássico e que não coloque outros livros pelo meio. Se eu conseguir, com certeza que irei ler mais do que isso. E decidi nessa escolha incluir nos próximos 6 meses autores que eu não tenha lido nunca, para começar a ter uma visão geral, uma visão panorâmica da história da literatura. Para o mês de julho eu já tinha feito o sorteio da obra do Stendhal,
O Vermelho e o Negro, ou O Vermelho e o Preto, conforme as traduções. Este é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1830 ou 1831, por aí, na França. Então este será o livro para o mês de julho, que irei começar a ler precisamente hoje. Depois, para o mês de agosto, eu sorteei entre os autores que nunca li a obra Margarita e o Mestre, que é uma obra de 1966 do Mikhail Bulgakov. Eu espero estar a pronunciar bem este nome. Este autor era da União Soviética. O livro foi publicado numa versão censurada pela primeira vez em 1966 e a versão integral foi republicada em 1973. Para o mês de setembro, irei ler As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, um escritor da Inglaterra. Este livro foi publicado em 1865 e, além deste, como é um livro curto e uma história curta, eu vou querer ler também a continuação dessas aventuras no livro Alice do Outro Lado do Espelho, que foi publicado em 1871. Eu gosto muito destas histórias porque fazem parte da minha infância, porque dava numa série de desenhos animados, então acho que são histórias que me vão fazer voltar à infância e que me vão agradar bastante. Para o mês de outubro eu tive que fazer um segundo sorteio, porque o primeiro livro que saiu nesse sorteio eu recuso-me a lê-lo agora, mas eu tenho uma justificação válida para isso. Foi sorteado inicialmente o Ulisses de James Joyce, mas este livro, que é uma adaptação da Odisseia de Homero para a atualidade, passando-se no ano de 1904. Então, por isso eu acho que faz muito mais sentido ler primeiro a obra da Odisseia, porque o Ulisses de James Joyce é uma referência clara a esta obra. Para o mês de outubro, então, fiz o segundo sorteio, e esse será efetivamente o livro que vou ler, que será O Conde de Monte Cristo, que foi uma obra da França, publicada em 1844. Para o mês de novembro, sorteei O Doente Inglês, ou também chamado O Paciente Inglês, conforme as traduções, que é de um escritor do Canadá, o Michael Ondaatje, e este livro venceu o prémio Man Booker em 1992, portanto é a obra mais recente dos próximos livros que vou ler. Para o mês de dezembro, sorteei assim aquele que vai ser um grande desafio: Guerra e Paz, de Tolstói. Desculpem, mas eu não vou conseguir ler este livro todo no mês de dezembro. Esta obra é daquelas obras em que pode demorar 2, 3 meses ou um ano. Eu não prometo nada, porque esta obra é mesmo um verdadeiro desafio. Na edição original tem quase 1300 páginas. Eu estou um pouco indecisa na versão que vou escolher para ler. Há uma tradução em Portugal da editorial Presença, do Nina Guerra e do Filipe Guerra. Nesta edição a obra foi lançada em 5 volumes. Eu estou indecisa entre esta edição e a edição da Relógio d'Água, que está em 2 volumes com tradução do António Pescada. Se vocês conhecerem alguma destas duas traduções, do Nina Guerra ou do António Pescada, por favor digam-me nos comentários a vossa opinião sobre essas traduções para eu poder escolher qual delas é que eu irei ler. Em Portugal também há a edição da editora Saída de Emergência, embora eu já tenha lido algumas críticas não muito positivas sobre esta edição, e também não consegui descobrir de quem é a tradução desta editora. A Guerra e Paz, de Tolstói, por ser tão grandiosa, foi publicada entre 1865 e 1869. Portanto, os volumes todos não saíram ao mesmo tempo. Já veem que eu tenho um grande desafio pela frente, não só para os próximos 6 meses, mas para a minha vida. Acompanhem-me no canal para ver o que é que irá dar esta minha aventura. Subscrevam, comentem aqui em baixo o que é que acharam das obras que irão ser lidas e deixem também sugestões de livros que já tenham lido e que gostem e gostariam de sugerir e indicar aqui para toda a gente que gosta de ler. Desejem-me sorte, acompanhem-me também se quiserem na leitura destes livros, o que irá tornar a discussão sobre eles também interessante. Tenham uma excelente semana e até ao próximo vídeo.